Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Hoje é 16 de fevereiro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será Luiziane Lins, deputada federal pelo PT do Ceará desde 2015. Formada em comunicação social pela Universidade Federal do Ceará e professora universitária, ela foi prefeita de Fortaleza entre 2005 e 2012, depois de ter sido vereadora da cidade e deputada estadual. Antes de começarmos a entrevista, quero pedir um pouquinho de paciência a vocês e fazer aqui o nosso recado, dar aqui nosso recado comercial. Opera Mundi é um projeto sustentado principalmente pelo apoio de seus assinantes e espectadores. Para sermos independentes do poder econômico, escolhemos ser dependentes de vocês, que leem nossas matérias e assistem nossos programas. Sua contribuição financeira é decisiva para nossa manutenção e desenvolvimento, ainda mais em um ano tão decisivo e difícil como 2022. Há 5 formas possíveis de colaboração. A primeira, você pode se tornar assinante solidário de Opera Mundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br/apoio. Vou repetir, operamundi.com.br/apoio. Segunda forma de contribuição, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro. E em nosso canal, nessa plataforma, essa opção está diante dos seus olhos e escolher um valor entre as várias alternativas possíveis. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você pode contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Se colaborar com o Super Chat nos programas ao vivo, sua pergunta poderá ser lida e respondida. Quarta forma de colaboração. Se você assistir nossos programas após sua transmissão ao vivo, quando eles estão gravados e disponíveis no YouTube, poderá contribuir através da ferramenta Valeu Demais. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi, de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade é apoie@operamundi.com.br. Vou repetir nossa chave no Pix, apoie@operamundi.com.br. Nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Além dessas 5 formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like e compartilhar nossos programas, pois isso aumenta nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Bom dia, Luiziane. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Oi, Breno. Bom dia a todos e a todas e a todes que acompanham aí o 20 Minutos. Aproveitar para parabenizar o seu trabalho e dizer que é muito importante esse jornalismo independente ele se exerça e, ao mesmo tempo, ele cada vez mais ganhe adeptos e ganhe pessoas que assinem, que colaborem, porque eu acho que isso foi um grande momento, né, da história planetária, né, a gente ter acesso a essas novas tecnologias e que elas sirvam para o bem, já que elas têm tendo sido usadas de formas tão destrutivas, né? Parabéns pela Opera Mundi, parabéns por toda a equipe que faz aí esse trabalho e, inclusive, pelo programa 20 Minutos, que eu tenho acompanhado na medida do possível. Obrigado, Luiziane. Luiziane, o Ceará vive uma situação atípica. Apesar da ruptura de Ciro Gomes com Lula desde 2017, no teu estado segue havendo uma aliança entre o PT e o grupo do ex-governador. Não importa o partido em que ele esteja. Como é que se chegou a esse cenário e como ele é hoje? Breno, primeiro, acho importante, assim, primeiro a gente precisa contextualizar um pouco essa... Porque o perfil da figura Ciro Gomes, ela interfere diretamente no que a gente pode
falar da perspectiva do Estado do Ceará e essa aliança. Primeiro, é importante lembrar que o grupo, né, que o Ciro comanda, que o Ciro lidera, em especial dos seus próprios irmãos, né, porque são os 4, de uma certa forma, participam diretamente da política. Né? Você tem o Cid, que é hoje senador, já foi governador. Você tem o mais novo, que é Ivo Gomes, que é prefeito de Sobral, com a vice do PT. Que é uma cidade importante do Ceará, né, Sobral? É uma cidade importante, é um polo importante do Ceará. Não é das maiores, mas é uma cidade que tem uma importância política, econômica, enfim. Temos o Lúcio Gomes, que é secretário do Camilo, ou seja, são os 4, e temos o Armando Ciro, que é secretário do Camilo também. Portanto, nós temos aí, né, nós estamos falando aí de um grupo liderado por Ciro Gomes, mas que, acima de tudo, tem primeiro aí a família. Ou seja, por isso, exatamente. Então, eles movimentam muito por isso. E a segunda coisa é importante destacar, que eu sempre faço essa diferenciação, nós que estamos na política nacional, é que o PDT é uma coisa, o grupo, o clã Ferreira Gomes é outra. Por quê? Exatamente pelo que você falou. Eles passaram já por 8 partidos. Né? O pai deles já era da política, né? Já foi da Arena, então você teve o Ciro no PDS, aí você depois teve o Ciro no PMDB, depois ele foi para o PSDB, depois ele foi para o PPS, depois ele foi para o PROS, depois para o PSB, e agora, nessa eleição, está no PDT. Então, você não fala de... eu tenho dificuldade de compreender quem fala de grupos partidários que estão discutindo. Na verdade, existe uma discussão do PT com um grupo do clã Ferreira Gomes, que já esteve em vários partidos, está no 8º partido. Portanto, não creio que exista um projeto político partidário, né, que a gente esteja se aliando. E eu lamento, infelizmente, a maioria do PT do Ceará, e também o governador, que é fruto disso, é importante a gente compreender. Eu tenho uma amizade pessoal com o governador, não tenho nada pessoal contra ele, ao contrário. Eu fiz uma passagem na época do movimento estudantil pelo coletivo Gregório Bezerra, né, que era o CGB. Então, em algum momento, eu e o Camilo, a gente militou junto no movimento estudantil, né, rapidamente, mas participamos. Então, assim, o que há é que, na verdade, o Camilo, ele já foi do PSB, o atual governador do Ceará, que é do PT, o pai dele é do PSB, inclusive. Ele indicou para a chapa do PDT para a prefeitura em 2020 o vice, que foi do PSB, é importante também lembrar isso. Então, o Camilo, ele vem dos braços, na verdade, a sua eleição ele foi 2 vezes candidato a prefeito na cidade de Barbalha, que é no interior do Ceará. Não logrou êxito. E na eleição seguinte, apoiado pelo Cid, ele foi candidato a deputado estadual e exerceu o cargo de secretário, né, do governo Cid. Após isso, ele é indicado, né, quando estava fechado já, inclusive, a aliança, que na época é com o PROS, porque eles eram do PROS. Nós minoritários do PT, estávamos contra essa aliança, queríamos que o candidato fosse do PT, mas o candidato seria do PROS, o PT iria indicar o Senado, na época era até o Zé Guimarães, que ia ser candidato a senador, e na véspera, né, o PT já tinha até tomado essa decisão, nós votamos contra, porque a gente queria um candidato do PT. Na véspera da convenção oficial, né, o PT já tinha feito a sua, nós tivemos que voltar tudo de novo, porque, num acordo de bastidores, o Cid diz que o candidato não é mais do PROS deles, que o candidato é do PT, que é o Camilo, e que eles é que iam indicar o candidato ao Senado. Então, até mandou o seguinte recado para mim à época, diz: diga a ela que a tese dela venceu, o candidato é do PT. E foi o Camilo. Então, assim, o Camilo não vem de fruto de uma... O Camilo não vem fruto de um debate político do PT, ele não vem de uma disputa
política interna do partido. Ele vem de uma indicação do Cid, do clã Ferreira Gomes, para o PT. Então, foi uma surpresa para todo mundo, e assim ele virou governador do Ceará, para terminar de responder sua pergunta. Okay. O Camilo ele é, portanto, mais próximo do clã Ferreira Gomes do que do PT, embora esteja filiado ao PT. Mais ou menos assim, pode-se dizer? Olha, eu posso dizer sim, porque mesmo que muitas vezes diga, as pessoas dizem que o Camilo não vai sair do PT e nunca saiu, etc. e tal, mas é porque, de fato, ele vira candidato a governador pelo partido, na minha opinião, não interessaria se ele não seria o indicado se ele tivesse no outro partido, certamente, até porque, assim, 2014, que foi a primeira eleição do Camilo, ele vem também, nós estávamos aí num processo, era o processo do PT no governo federal, era a reeleição da presidente Dilma, portanto, você tinha, digamos assim, um capital político diferente do que a gente passou a viver a partir de 2015, foi inclusive o meu primeiro mandato de deputado federal, que foi a primeira vez na vida, inclusive que eu achei que era situação, né? Eu cheguei em 2015 porque eu fui vereadora, eu era oposição, fui deputada estadual, eu era oposição ao PMDB na época, como deputada estadual eu fui oposição ao PSDB, o governo de então, e eu cheguei, fui prefeita, né? Então você tem que construir maioria para governar, mas assim, quando chega em 2015, eu achei que eu estava pela primeira vez sendo situação. Aí dou de cara logo que eu chego na Câmara Federal com o Eduardo Cunha. Com o Eduardo Cunha, com um pacote de ajuste fiscal da época da presidente Dilma, a política econômica completamente, assim, muito mal conduzida na época, Levi, um monte de coisa. Então, assim, voltando aqui para o Ceará, então havia condições políticas muito favoráveis que o candidato fosse do PT, até porque, aí eu vou falar do nosso governo, eu governei Fortaleza de 2005 a 2012, então nós saímos com um capital político altíssimo, embora nem sempre as pesquisas de opinião, que eles usam isso, porque tem uma pesquisa que fizeram em 10 cidades, não sei o quê, mas assim, elas retratam um momento e outra coisa, elas têm uma série de fatores que naquele momento determinam aquilo, mas o capital político era tanto que mesmo nós sozinhos, todas as outras forças políticas do Estado, aí o PMDB de Eunício Oliveira, o próprio PROS, na época deles, né, PSB, já nem sei mais qual era o partido que eles estavam, todas as forças políticas estavam do lado de lá, só nós estávamos apoiando a candidatura do Elmano vai para o segundo turno em primeiro lugar, e não fosse a maior operação de fraude eleitoral praticada na história da cidade, porque Fortaleza é muito firme, assim, Fortaleza não aceita, uma cidade muito cosmopolita em uma série de aspectos, assim, mas eles fizeram uma operação eleitoral que nunca a cidade viu, ficou marcada, qualquer fortalezense você pode perguntar, ficou muito marcada. E o Elmano perde no segundo turno com 3% das intenções de voto. Ou seja, significa que o capital político era gigantesco. Não é à toa, Breno, que eu fui a primeira prefeita, aliás, a única prefeita, tendo em vista que o advento da reeleição ele é relativamente recente, que foi reeleita no primeiro turno. Então, em 2008, fui reeleita no primeiro turno, nenhum deles foi, nem o prefeito que estava anterior, que ganhou do Elmano, nem o atual prefeito que está lá, todos eles vivenciaram, o próprio Juraci Magalhães, que foi quem nós substituímos, todos foram prefeitos que passaram pelo segundo turno. Eu fui a única prefeita de Fortaleza até hoje que fui reeleita no primeiro turno em 2008. Então, eu acho que existe essa combinação de coisas para que o Camilo fosse indicado. E acho que, por isso 2014 mesmo... é quando começa essa aliança entre o PT do Ceará e o clã Ferreira Gomes. É o primeiro momento dessa aliança. Não, essa aliança começa em 2006, eu era prefeita em Fortaleza já em 2005, né? Foi eleita, você deve saber, nas condições de muito questionamento, do próprio partido. A direção nacional do PT não queria a sua candidatura. Não queria minha candidatura. Assim, o Lula não queria minha candidatura,
o Zé, que é o meu querido hoje, o Zé de ser o meu amigo, mas também não queria, e essa coisa toda. Ou seja, eu estava na conta nacional para ser rifada junto com qualquer outra aliança que se fosse, tendo em vista... Você estava no SAL. Quem que o PT queria que fosse o candidato em 2004? O candidato do PCdoB, porque estava entrando numa cota nacional da negociação com o PCdoB, que era o Inácio Arruda, né? E o Inácio... Naquela época era senador. Não, ele não era senador. Depois nós o elegemos senador. Tá bom, o Inácio era deputado federal, já ia para a terceira eleição, foi 2 vezes para o segundo turno com o candidato do PMDB, Juracy Magalhães, mas não ganhou a eleição. Não ganhava a eleição. E a gente tinha uma avaliação muito concreta em 2004, que era o seguinte: o candidato tem que ser do PT, não era nem o meu nome, não era nem o nome, não era o meu, e a gente lutava por essa tese. O Genuíno era o presidente à época do partido, tentou que a gente tirasse as candidaturas, os 2 candidatos tiraram, eu não tirei, porque eu tinha certeza que o momento era do PT, naquele momento político da cidade, por uma série de coisas, já tinha tido a Maria Luísa lá atrás, era do PT, e que se o Inácio fosse candidato, achava que ele não ganhava, como de fato ele ficou em 4º lugar. E nesse momento, né, eu lembro demais quando eu tinha, porque também tinha isso, era uma matemática do partido bastante razoável. O Inácio, na pesquisa do Ibope, tinha 40%, eu tinha 2%. Então, era razoável você querer empurrar, né, a candidatura do Inácio aos petistas. Então, assim, enfim, é uma longa história que qualquer dia eu conto, porque ela é muito, muito interessante, porque ela tem muitas nuances históricas, né? Porque na verdade, fomos, para quem conhece o PT, nós fomos para o voto, o primeiro momento, né, que você faz aquela votação de chapa. E foi, se eu não me engano, o número exato, mas foi assim, 753 a 753. Isso, muita gente dizendo que eu era contra o Lula, essa coisa toda. Mas nós ficamos com um delegado a mais. Por quê? Porque na quebra, né, você tem tantos para ter um delegado, tantos para ter um delegado. Eles ficaram com a quebra deles não permitiu um delegado a mais. Então, nós ficamos com um delegado a mais. Uma maioria por um delegado. Exatamente, para o encontro do partido. Municipal. Aí, claro que veio toda a turma do faz intervenção, e talvez por ser o Genuíno, o presidente Genuíno tem esse valor muito importante, né? Ele está cada vez melhor, mas ele tem esse valor muito importante porque viveu a ditadura, essa coisa toda. O Genuíno era contra fazer a intervenção. Então, ele simplesmente me disse o seguinte: olha, minha filha, você vai ser candidata, mas o partido não vai ajudar em nada e todos os recursos e tudo que tiver, porque podia fazer show, podia fazer tudo. Eu me lembro que Zezé de Camargo Luciano foi fazer show, me lembro que o KLB foi fazer show, Arthur Moreira Lima, tudo isso, essa estrutura era no combo do Inácio, não estava na minha. E a gente teve que driblar, a gente teve muita criatividade, que a gente fez um panfleto no dia desse show, que juntou mais de 50 mil pessoas em Fortaleza, do Zezé de Camargo Luciano, dizendo assim, o panfleto era assim, vai para o show e vem com a gente. Então, eu lembro que foi uma expressão que a gente fez, que ganhou, que era assim, chamando, né? Vem com a gente, vem com a gente. Isso aí era meio que virou esse bordão. Aí eu lembro que o Genuíno não foi lá na véspera da eleição e tal, não fez a intervenção, foi extremamente decente. Ele é uma pessoa que eu admiro muito. E o Genuíno disse o seguinte, que a minha candidatura seria uma alternativa aventureira. Aí, quando a imprensa veio para cima de mim, né, perguntar, e aí o presidente do PT disse isso de você e tal, aí eu disse assim, bom, só me resta, venha você também para essa aventura. Aí, chamei. Então, assim, voltando... O que acontece em 2005? Em 2005, assumo nessa circunstância, sem o apoio do partido. Eu quero, só para fazer essa ressalva, Breno, importante eu dizer isso, porque
O Genuíno foi em Fortaleza, fez autocrítica pública. O Zé Disseu foi em Fortaleza, fez autocrítica pública. Inclusive, nós somos hoje bastante companheiros e tal, sempre que eu posso. Eu ajudei lá o lançamento do livro dele em Fortaleza, fiz tudo que eu poderia tal para dar uma força, né? Enfim. Fizeram essa autocrítica pública de uma forma geral, né? Porque o Lula não foi lá, mas o Zé foi, chegou aí na campanha do Inácio. Enfim, passado esse momento, o que é que acontece? Em 2005, a gente assume, nesse susto, digamos assim, do ponto de vista da Nacional. Na época, eu fui eleita com 35 anos, e a gente tinha que dar certo. O Lula lá atrás disse assim, eu não posso errar, pronto. A gente tinha que dar certo. E o que é que acontece? 2005, olha, imagina a situação da conjuntura nacional. 2005, eu assumo prefeita de Fortaleza, uma cidade que tem quase 2 milhões, quase 3 milhões de habitantes, 2 milhões e 700 mil habitantes, a quarta cidade, a quarta capital em população, a quinta, se levar em conta Brasília, que Brasília tem os seus arredores ali, não é uma cidade no sentido de capital, né? Ela é mais diferente, né? O Distrito Federal que conta, não tem prefeito e tal, então ela é a quarta cidade, e uma das cidades, aliás, a capital brasileira mais desigual, ao ponto de receber o maior fundo de participação dos municípios. O FPM, para quem não sabe, é um imposto obrigatório do governo federal que ele faz ele combina o quê? O índice de desenvolvimento humano e o número de habitantes, ou seja, quanto mais pessoas com menos IDH, o FPM é maior. Então, Fortaleza é o maior FPM do Brasil, exatamente por conta dessa situação de extrema pobreza. Então, imagina o que era, tinha que dar certo, porque eu já era questionada. Aí o povo dizia, essa daí era loura, mulher, atrevida, entendeu? Completamente. E eu estou falando loura porque, de uma certa forma, tinha também essa discussão, né? Porque assim, as pessoas me chamam de loura muito na política, né? Então, eu lembro que o jingle, o jingle, que foi o jingle da Vitória, diz assim: a loura na prefeitura é o povo no poder. A loura na prefeitura é o povo no poder. Então, assim, imagina chegar. Então, foi um susto para a elite cearense, por exemplo. Então, eles não sabiam quem eu era, de onde eu vinha, né? E até quero dizer, até confessar mesmo que uma boa parte da burguesia cearense eu só conheci quando prefeita. Eu sou filha de funcionário público, classe média, vivi muito o ambiente universitário, comecei a trabalhar muito cedo, funcionária pública, passei com 19 anos no concurso público da prefeitura, e então, assim, fui presidente do DCE, vivi muito intensamente a universidade. Aí, logo em seguida, eu terminei no ano seguinte, eu já era professora substituta da UFC. Então, assim, eu vivi muito intensamente a universidade, então não conhecia, de fato, a burguesia. Mas voltando para quando começa essa aliança. O que ocorre aqui. Tudo muito lindo, Lula eleito, sonho de uma geração toda, 2002, né? Então, o Lula estava no terceiro ano de mandato, né? E eu começando em 2005, quando no meio de 2005, exatamente em junho de 2005, o mensalão, o dito cujo mensalão. O mundo caindo na nossa cabeça. Porque a gente, na verdade, eu digo isso porque eu não sou aquela petista que me filiei para ser candidata, sabe, Breno? Eu me filiei com o PT depois de 89, da eleição de 89, com 20 anos, 19, 20 anos, eu me filiei depois da campanha do Lula. Foi uma paixão fulminante que eu tive pelo PT, que aí depois vem o casamento, aí tudo vai mudando, né? Mas assim, não foi uma paixão fulminante, mas ainda estou no partido extremamente assim, crente, acredito no PT, acredito no potencial, acredito dele como ferramenta de luta de nós, socialistas radicais, que acreditamos no mundo fraterno, no mundo, e por que não dizer, somos comunistas, no sentido de acreditar, de fato, numa sociedade de igualdade, de liberdade, enfim.
Então, por conta disso tudo, quando veio o mensalão, nós ficamos numa situação de muita. Eu tinha que administrar a cidade, tinha que estabelecer os conflitos de uma cidade com tanta desigualdade social, e tinha também, porque eu já estava no Diretório Nacional, já fui da Executiva Nacional, então também fazia parte, fui presidente estadual do PT, fui presidente municipal do PT, então, assim, não era só uma pessoa que estava ali no partido flanando. Eu tinha responsabilidade político-partidária, eu era a cara do PT também, então eu também respondia por isso. Quando chega em final de 2005, os Gomes começam a... Eles já eram aliados do Guimarães, em vários outros momentos aí da conjuntura. O Ciro Gomes estava no governo Lula. Exatamente, o Ciro estava no governo Lula, depois é uma capítulo à parte que eu gostaria de falar, porque os Lula até pouco tempo ainda falava muito disso, aí era muito grato, essa coisa toda, mas também tem uma parte para falar sobre isso. Eles tinham ido para o PSB, eles estavam no PSB, ou seja, tinham saído do PPS para ir para o PSB, ou seja, estavam num partido aliado nosso. E aí começa a... Eu lembro demais, quando o Ciro, ministro da Integração Nacional do governo Lula, eu, prefeita, fui lá pedir dinheiro para obras nossa lá no... apresentar projetos, né, que a gente fica de ministério em ministério. E aí eu lembro de ter dito isso, para o Ciro, porque o irmão dele, o Cid, tinha me procurado e tinha colocado que queria ser candidato com o apoio do PT. Eu não dei muito, eu estava tão tensa com tudo, porque eu estava assumindo a prefeitura com tanto desafio, não dei muita bola, não conseguia retornar ligações, enfim. O irmão mais novo, estou contando, acho que talvez pela primeira vez a história com tanto detalhe, o irmão mais novo era deputado estadual, tinha sido deputado estadual comigo na Assembleia Legislativa, que é o Ivo Gomes. E o Ivo me ligava e dizia, Luiziane, atende o Cid, porque ele fica nervoso, ele quer ser candidato a governador, mas o Ciro não concorda. Aí eu digo, sim, Ivo, eu tenho tanta coisa para cuidar aqui na prefeitura, vão resolver isso entre vocês. E essa insistência, até que um dia conversei com o Cid, ele me procurou e disse, olha, eu sou diferente, nós estamos aqui no PSB, temos um projeto que nós queremos, eu quero lhe ajudar, você na prefeitura, essa coisa toda. E, naquele momento, o candidato possível, que é também um grande companheiro, que é o Zé Ayrton. O Zé Ayrton seria... Aliás, tinham 3 candidatos disputando... Tem 3 candidatos disputando disputando no PT. O Hilário Marques, o Zé Ayrton, eu acho que só eram esses 2, que o PT teria como candidato. Eu, na verdade, eu sabia que ia ter mais confusão pela frente, porque foi também a época das chamadas Operação Sanguessuga da Polícia Federal. Não sei se você lembra disso. Uhum. Foi exatamente nesse momento. E a gente tinha passado um perrengue muito grande com o dito mensalão aí, que a imprensa tripudiou no partido do jeito que pôde, enfim, é uma narrativa toda contra o PT. Aí nós íamos enfrentar 2006 com o episódio das sanguessugas. O Zé Ayrton tinha sido candidato a governador em 2002 e quase ganha, né? Quase ganha. A diferença foi de 3.000 votos. 1.500 já virava... Mas, ao mesmo tempo, tínhamos aí nova... E ele foi muito atacado, o Zé foi muito atacado em 2002, exatamente por querendo associar ele a episódio de corrupção, essa coisa toda. Mesmo assim, ele foi quase vitorioso. No entanto, eu sabia o que estava me vindo pela frente, né? Tipo, de mais outras denúncias e mais outras coisas, ao mesmo tempo que quando o Cid falava, ele dizia que o Ciro não concordava, e, de fato, nesse dia que eu estava no Ministério da Integração Nacional, eu cheguei a comentar com o Ciro isso. Eu disse, olha, seu irmão está querendo ser candidato. Eu digo, eu gostei dele. Isso eu dizendo, né? Eu gostei dele. Ele disse, mas o Tasso não concorda. O Tasso Gereissati, porque eles eram aliados ao Tasso, né? O Tasso não concorda, acha que o Ciro... acha que o Cid é muito imaturo para ser governador, e nós vamos
apoiar o Lúcio Alcântara. O Lúcio já era candidato, o doutor Lúcio já era candidato extremamente bem avaliado, tinha mais de 80% das avaliações de voto. E daí me veio a pulga atrás da orelha. Bom, eu pensei, né? Se o Ciro não está concordando com essa candidatura, então tem alguma coisa boa aí nesse negócio. Eu pensei assim, né? Inclusive porque eu tinha que me envolver numa candidatura para governo do Estado no momento que eu estava querendo que a prefeitura desse certo. Estava jogando todas as minhas energias. Então, eu digo, por que não apostar nesse rapaz, nesse jovem, tinha sido só, se eu não me engano, vice-prefeito de Sobral, não sei exatamente se ele já tinha sido prefeito de Sobral, tinha sido deputado estadual e tudo, eu digo, por que não apostar nesse jovem que estou entendendo, inclusive, que não agrada nem o povo deles. Então, pode ser que, com muitas promessas e tudo mais, e ainda nos deu a prerrogativa de indicar o vice-governador. Então, diante disso tudo, eu chego para o setor majoritário. Nós não tínhamos maioria para ganhar. Nós não tínhamos maioria. Nós íamos perder de qualquer jeito. A questão era eu perder fazendo uma aliança ou eu perder demarcando posição, né? Nesse momento, dentro do partido, né? Já estou falando isso porque eu tenho uma vida partidária muito intensa. Então, aí eu cheguei para a turma que tinha maioria, que é a turma do Guimarães, e disse, é o seguinte, como o PT vamos de candidatura própria, o Guimarães já queria aliança. Aí disse, não, se vocês jogarem aqui peso na candidatura para ter a candidatura própria, nós vamos indicar o nome. Aí depois de muita conversa, o Cid tem insistido muito e tal, essa coisa toda. Aí eu disse, então, tá bem, vamos fazer aliança com o PSB. E essa aliança, nós apoiamos a candidatura do Cid, ele foi extremamente bem votado, porque eu costumo dizer assim, as pessoas sabiam que eu era, naquele momento, do ponto de vista mais da esfera pública, porque eu era prefeita, numa situação de uma eleição extremamente falada, em função das dificuldades que nós enfrentamos. O Cid era pouco conhecido, entende? Assim, ele não era conhecido. Então, eu tomei para mim a responsabilidade. Vamos fazer essa aliança. Acredito que será uma aliança importante para Fortaleza. E nessa aliança foi derrotado o próprio governador Lúcio Alcântara, que era o candidato do Ciro. Mas, claro, que o Ciro bastou o irmão dele, que ele já foi tomando a direção da coordenação da campanha. Né? A coisa do oportunismo ela é muito presente o tempo todo no modus operandi, o tempo todo. Então, enfim, 2006 fizemos uma boa parceria, não posso ser injusta que não, no primeiro momento, até de 2007 até mais ou menos 2010, nós tivemos boas parcerias, a gente chegava a se falar praticamente todo dia, cheguei a ser amiga pessoal do Cid, porque a gente estava mais ou menos na mesma vibe de tem que dar certo, e então nós falamos praticamente todo dia, a gente fazia reuniões conjuntas da secretariado municipal e do secretariado estadual. Quando chega em 2010, o Ciro teve em 2006, quando o Cid foi candidato, ele se candidatou a deputado federal, o Ciro, né? Ciro, Foi claro. um dos piores deputados federais da história do Ceará, porque ele nem andava na Câmara. Ele mesmo dizia que fez a maior besteira da vida dele, foi, inclusive, passou mais de 30 dias sem andar na Câmara, sem dar presença, e se você faz isso, você perde o mandato, aí ele teve que recorrer, os funcionários dele foram demitidos, ele teve que recorrer a isso, enfim. Mas ele chegava, as poucas vezes subia na tribuna, era para criticar por que ele tinha sido candidato a deputado federal. Mas eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, de qualquer maneira, ele estava entretido, de um jeito ou do outro. Ele estava entretido. Quando ele chega em 2010, ele volta, encerra, é o segundo mandato do Cid, ele volta para Fortaleza e começa, né? Imediatamente já começam os ciristas que estavam no governo Cid começam a me atacar. E muitas vezes eu cheguei para o Cid e disse, olha, Cid, os teus secretários estão me atacando. A orientação do meu secretariado é, enquanto eu for sua aliada, respeitar o seu governo e tratar isso internamente.
eu vou falar com eles, essa coisa toda. Mas já era o dedo do Ciro. Entendi. Ciro, o que é que acontece? Ele, inclusive, foi na minha casa pedir para apoiar. Eu era presidente estadual do PT na época, porque era prefeito, não é nem porque tinha maioria, nunca tive, do PT estadual. Mas ele foi na minha casa pedir para a gente apoiar a reeleição do Cid. Em 2010. Em 2010. Ok, depois disso fechado, ele começou numa sucessão de ataques a mim, ao governo, e a tudo mais, ao PT, e a tudo mais que podia, já começou ali. E quando foi, mas o Cid, para ser também para ser justa, 2008, já não, olha, já começou em 2008, mesmo ele não ter ido lá desembarcado de vez no Ceará novamente, mas 2008, o Cid me apoiou para a reeleição. Eu tenho que ser justa com isso. O Ciro não. 2006 eu tinha apoiado o Cid, mas Ciro já apoiou a ex-esposa dele, A Patrícia. que era a Patrícia Gomes. A Patrícia Gomes, que foi candidata já pelo PDT, ela estava no PDT, e ele apoiou a Patrícia. Mesmo mas assim, o Cid apoiou você. Apoiou a mim. Isso aí é uma coisa que as pessoas, foi cobrado da família, a própria Patrícia cobrou a ele, enfim, a família cobrou e ele falava, nesse momento, ele disse, mas tem uma coisa na política que é importante, que é a gratidão. Eu não era nada, a Luiziane me apoiou, eu virei governador do estado. Então, eu vou retribuir apoiando a Luiziane. E nisso eu ganhei no primeiro turno, 2008, né? Então, assim, quando chega em 2010, tudo muda, porque aí o Ciro também começa a não mais só apoiar outros candidatos, ele começa a me atacar violentamente com todo o status quo que eles têm lá, porque é muito... Muita gente não entende, Breno, por que eles ainda são tão fortes. Mas são mais, olha, o Ciro está no poder, no Estado, desde 86 com o Tasso Gereissati. Mudaram os governadores, mas o Ciro nunca saiu do poder. Então, são quantos anos? É só fazer a conta de 86 para cá? 36 anos no poder. Então, indicação do judiciário, Tribunal de Contas do município, Tribunal de Contas do Estado. Então, existe toda uma lógica institucional que ataca os inimigos e protege eles. Entendi. Então, isso daí é uma coisa... Entendi. Aí, mesmo assim, em 2014, a aliança foi reposta com essa história que você já contou do Camilo. Eu vou fazer um pulo para te fazer a seguinte pergunta, para a nossa audiência acompanhar o que está acontecendo agora. Você é favorável a que se mantenha essa aliança para as eleições de 2022 ou o PT deveria ter candidato próprio a governador do Ceará? Como está esse debate? Eu sou totalmente contra que o PT mantenha essa aliança com os Gomes, né? Não vou falar exatamente com o PDT, que nós estamos muito Mas deixa eu fazer só uma ressalva de 2014, claro. Que eu acho que isso é importante para o telespectador que entende a lógica do PT. Para tu ter uma ideia de como foi virulento esse processo, o Elmano... O que o Ciro convenceu o Cid? Que se o Cid apoiasse o Elmano... se o Cid apoiasse o Elmano ia ser prefeito e eu ia disputar em 2014 contra eles próprios. Entendi. E o Cid, convencido disso, aparecem com um candidato que disputou com o Elmano em 2012. Agora, veja bem, 2014, Breno, além da gente de aparecer o Camilo nesse contexto que eu já falei, mas o Ciro era o coordenador da campanha do Camilo, ele me tirou do programa eleitoral gratuito. Simples assim. Tirou. Disse que eu não ia aparecer e pronto, acabou. Nem o tempo do PT nós tivemos direito. Ou seja, eu liguei para o Rui Falcão, até para o Lula. Gente, eu não estou aparecendo, eu tinha acabado de sair da prefeitura, imagina, eu não podia ter direito como candidato a deputada federal o tempo do partido. Aí eu tive que comunicar que, finalmente, o Rui não conseguia fazer nada, era o presidente do PT, porque ele cutucava o presidente estadual do PT, que não conseguia falar com o Ciro, que na época era o Diacir Diniz, nem sequer o Ciro atendia. Aí o Lula ligava, Rui resolve isso, o Rui ligava e ninguém resolvia, não conseguia resolver. Eu judicializei, olha, aí eu tive que avisar para o partido, que eu sou cismada com isso, mas não teve jeito, eu judicializei,
quando foi na véspera da eleição, quinta-feira, último programa eleitoral, quando foi no domingo, aí minhas inserções passaram todas no mesmo horário e no mesmo dia. Ou seja, a repercussão foi zero, né? Porque ninguém conseguiu. Eu fui eleita só de fato, pela solidariedade do povo, porque a maioria das pessoas sequer soube que eu era candidata. Então, e agora? Agora você é favorável que a... Certo. Sou Quem é o contra... candidato do Ferreira Gomes? Nem eles sabem ainda, porque eles têm vários modos operantes. Um deles é decidir no 45 minutos do último tempo. Para você ter uma ideia, a última vez que o Cid indicou o vice dele, a 1h da manhã, começou, seria no dia seguinte, no mesmo dia, né? Mas 1h da manhã do mesmo dia, ele tuitou quem seria o candidato a governador deles. Eles funcionam mais ou menos assim, que foi o Domingos Filho à época. Então, assim, nem eles sabem, mas eles estão vendo que a situação deles não está muito fácil lá no Ceará. Há um cansaço muito grande. Não é à toa que agora o candidato deles, que na véspera da eleição dava 20 pontos a mais do que o adversário, no dia teve 3% de diferença no domingo. Sábado à noite saiu a pesquisa dizendo que ele estava 20 pontos a mais. No dia seguinte, era 3% a diferença. Ou seja, e eles, olha, importante dizer isso, em nenhum momento, nenhum dos irmãos Gomes apareceram no programa eleitoral do candidato Sarto, que é o candidato deles. Nenhum momento. Nem para dizer que o Sarto era legal. Nem isso rolou. Ou seja, para você ver. Então, eu sou contra por quê? Já pegamos pesquisa, Breno, já apresentei essa pesquisa ao presidente Lula, já apresentei essa pesquisa, inclusive a pesquisa, o governador Camilo tem conhecimento, quem elege hoje, por exemplo, eu apareço em média com 29%, 30% dos votos nessa última pesquisa. Claro que toda hora muda, mas essa pesquisa foi do ano passado. Eu apareço com 30%. Na hora que entra o apoio do presidente Lula, eu pulo para 42% das intenções de voto. O candidato deles apoiado, mesmo assim, qualquer candidato deles, qualquer um, são 4 possibilidades de serem 4 candidatos que eles estão trabalhando, mas qualquer um apoiado por Cid, Camilo e Ciro junto, ele não chega nem a 35%. Então, assim, um erro histórico, na minha opinião. A gente, nesse momento, o Ceará é muito lulista, então é um erro histórico a gente insistir numa candidatura do PDT, não por ser o PDT, mas porque nós estamos no foco de um dos principais inimigos do presidente Lula declarado, que se chama Ciro Gomes. É muito constrangedor, ainda mais eu que sou lulista. Isso aqui, ó, minha flândula aqui, que eu dou as minhas entrevistas aqui, eu estava dizendo para a Laila, sua produtora, eu estava dizendo para ela o seguinte, eu uso aqui, o povo diz assim, mas não era para ser Lula presidente, ainda está no Lula livre, eu digo, você quer lembrar para não esquecer. Porque o que nós vivemos, eu fui uma das deputadas, tirando os advogados e os deputados como a Gleisi, por exemplo, mas eu fui que mais foi na vigília Lula livre. Eu fui 9 vezes, Breno, durante os 580 dias, porque assim, eu fiquei tão deprimida, eu fiquei tão triste, eu fiquei tão arrasada, porque eu conheci o presidente Lula menina. Então, assim, não consegui admitir aquilo ali. Eu digo, você quer lembrar para não esquecer o tempo inteiro do que eles são capazes de fazer e até onde eles são capazes de chegar. Claro. Então, eu sou a favor de que o PT tenha candidato, me coloco como nome para a candidatura do PT, mas, infelizmente, a maioria do PT está vacilando demais, porque fica todo mundo preocupado quantos votos o prefeito do fulano, do governador, vai fazer o prefeito ter. Dá para mim, candidato eleito, deputado federal. Então, fica essa coisa pequena. O governador quer que seja um candidato dos Gomes. Isso daí é o grande problema. O Camilo sairia do PT se o PT tiver candidatura própria a governador? É verdade, ele tem que perguntar a ele, porque eu não sei, não. Ele não saiu em 2014, 2020, aliás, quando eu fui candidata a prefeita. Mas ele fez o jogo dos candidatos dele. Ele me chamou para fazer. Ele apoia, o Camilo Santana apoia para presidente, o Ciro Gomes ou o Lula? É uma boa pergunta, porque até agora a gente não sabe. O Lula esteve lá, ficou, inclusive, ele monopolizou a agenda do Lula, eu fiquei muito queixosa por causa disso.
muito, mas em nenhum momento dos momentos dos atos políticos que tivemos, onde estava o presidente Lula e estava o governador Camilo, o Camilo disse: é o meu candidato a presidente, eu vou apoiar o Lula. Então, essa ambiguidade ela é muito ruim para o partido. O partido fica lá, como vou usar uma expressão que o meu candidato a vice usou, que o Vladson Viana usou em determinado momento, que foi o seguinte, que, infelizmente, que o Camilo é meio que um freio de mão puxado para o crescimento do PT no Ceará. Porque assim, não adianta ficar enxame de prefeito. Claro que muitos têm qualidade, essa coisa toda, mas nosso partido não funciona desse jeito, né, Breno? Não é essa coisa das filiações de ocasião ou das filiações com perspectiva de poder. Nós vimos isso lá atrás. Nós estamos há 20 anos de 2002. Então, a gente tem muita coisa para aprender com o passado, sabe? Tipo, e o passado recente, de 20 anos atrás, nós já governamos, nós sabemos como é isso. Então, eu acho que é um erro, um equívoco histórico, um momento onde nós podemos ter um candidato a governador do PT eleito para governar, com o modo petista de governar, a gente insistir no candidato do clã Ferreira Gomes, né, que a gente sabe Agora, que... e ter uma candidatura a governador do PT é melhor ou pior para a campanha do Lula? Muito melhor. Porque a questão é o seguinte, qualquer candidato deles, em função do Ciro, inclusive o habitat eleitoral do Ciro, porque o Ciro tem várias naturalidades, né? Ele, na verdade, é do interior de São Paulo. Sim, mas aí aqui no Vale do Paraíba. Exatamente, Pindamonhangaba. Mas assim, quando é para ser, quando é importante ser cearense, é cearense. Então, assim, tudo é muito, eu digo, né? Tá sempre essa. Mas o que eu quero dizer é que o habitat eleitoral do Ciro é o Ceará. Então, assim, eu imagino o tensionamento que ele vai fazer, porque se ele mantiver a candidatura, ele vai querer ganhar no estado dele. Ele vai querer dar essa demonstração de força. E todo dia ele ofende o Lula. E todo dia ele ofende não só o Lula, é o PT. Como eles não têm um projeto partidário, é uma palavra meio tosca, mas é a palavra que eles têm inveja da organização partidária do PT. Porque eles nunca conseguiram construir nada coletivo. Luciane, deixa eu fazer uma pergunta. A imagem nacional do Ciro Gomes, de alguma maneira, é de um homem progressista, de esquerda, centro-esquerda, apesar de todos conhecerem a origem dele na direita e os vínculos históricos dele com o PSDB. Essa também é a percepção que você tem dele e dos irmãos? Ele é um homem progressista? Breno, não acho. Eu acho o Ciro a pessoa que diz a coisa certa no lugar onde ele acredita que está. Eu acho que ele fala muito para a plateia, entende? Claro que eu não vou dizer que ele é um conservador clássico. Não vou dizer isso. Mas eu também não vou dizer que ele é uma pessoa que ele não tem... A cada plateia, ele tem um desabrochar de fala. Isso é fato. Então, assim, essa coisa de ser muito eloquente e ter aquela sensação de que fala de tudo, que se você for atrás de coisas que ele diz, você vai atrás, é mentira. É só você não se confiar muito nos arrobos retóricos e você vai atrás. E já várias vezes ele mentiu e mente assim, descaradamente. Ele diz, simplesmente vem o que vem na cabeça e faz disso como se isso daí fosse um valor da política, né? Então, assim, não acho. Então, eu tenho dúvidas. Uma vez eu lembro que, quando eu ainda no movimento estudantil, me perguntaram. Ele era governador do estado, que ele nem terminou o mandato, diga-se de passagem. Ele foi ser do Itamar, ele foi ser o ministro da Fazenda do Itamar, como também não terminou a prefeitura, porque ele foi candidato ao governo, ele ficou só 1 ano e meio, aí saiu para ser candidato ao governo, também não terminou. Mas, enfim. O que eu acho, me perguntaram isso lá na juventude e perguntaram: o Ciro é de mais ou menos o que você me falou, o Ciro é de direita ou de esquerda? Naquele momento, qual foi a minha resposta? Eu lembro como se fosse hoje, que eu tenho esse recorte de jornal. Eu disse assim: eu acho que nem ele sabe. Eu disse isso. Hoje eu lhe diria que eu acho que ele tem ideias progressistas, mas não acho que ele é um cara progressista, porque, para mim, as pessoas que estão na linha da conveniência da política, no sentido de que falam o que a plateia quer ouvir, eu não considero que sejam progressistas. Eu acho que é muito mais sério, é muito mais valoroso
quem sustenta suas opiniões e o que pensa, independente onde os ventos levam, sabe? Porque essa coisa dos fins justificarem os meus, a gente viu lá atrás já que não deu certo, né? Nós que somos, eu pelo menos eu sou anti-stalinista, então assim eu tenho questionamentos vários sobre isso, embora não estou dizendo que a política tenha aquela. Nós temos que aliar a política com a linha de nós somos ingênuos puribestas, não, também não é isso, mas ao mesmo tempo eu penso que a gente tem que ter um certo eixo de por que o Ciro, por exemplo, elogiava o Lula quando era ministro e agora detona o Lula sobre coisas que o Lula fez lá atrás. Por que ele, de forma covarde, ele atacou os filhos do presidente Lula quando o Lula estava preso e não podia se defender? Então, eu vou dizer que eu fiquei revoltada com isso. Por que o Cid... sim, o Cid deixa de ser, para mim, esta pessoa que eu tinha muito apreço e tal. No dia que eu fui apresentar a candidatura do Elmano, em 2012, com o Rui Falcão, fomos visitar o Cid, eu, o Guimarães, o Rui Falcão, fomos visitar o Cid para levar o nome que tinha saído da convenção partidária, que era o Elmano. Você sabe que o Cid queria que fosse o Camilo o candidato a prefeito em 2012. 2012, já. E eu digo, não, mas a gente que está no governo, nós que vamos indicar o candidato. Aí nós vamos apresentar o nome para o Cid. E eu ouvi do Cid o que eu nunca tinha ouvido, e eu fiquei muito chocada, e chocada assim, foi muito revelador para mim. Ele disse assim: prefeita Luiziane, olhe, nós temos um líder e nós não contrariamos ele. Nós temos um líder, a nossa luz, o nosso farol é o Ciro Gomes, e ele a gente não desagrada. Então, ali, para mim, eu vi outro Cid, eu vi outra coisa que eu ainda não tinha visto. Então, aí ali eu desisti, porque eu digo, não, então é o Ciro que vai indicar o candidato a prefeito. E assim foi. Como foi o candidato a prefeito agora, o Sarto, é ligado ao Ciro. O outro, o anterior, era ligado ao Ciro. E eu acho que o candidato que vai sair do PDT vai ser um candidato ligado ao Ciro. Até porque, aí você me perguntou aquilo que os mexicanos chamam de dedaço. O Ciro vai dizer, é você. Não, dizer a você e dizer, você tem que fazer minha campanha porque eu preciso ganhar no Ceará. Claro. É mais grave. Aí respondo a sua pergunta dizendo, e cadê o palanque do presidente Lula? Quem vai fazer? Por isso que agora teve uma reunião do diretório estadual, nós fizemos uma resolução que queremos... Se o Camilo for o candidato ao Senado, que ninguém está obstacularizando ele ser o candidato ao Senado, ele tem o direito, etc. e tal, mas tem que ser o senador do Lula. Ele não tem candidatura avulsa. Então, ele não pode ficar... Um dia corre para o palanque do Ciro, outro dia corre para o palanque do Lula, ser o candidato ao senador. E quem vai fazer a campanha do Lula no Ceará? Então, eu quero ser candidata a governadora para fazer a campanha do Lula no Ceará. E mais do que isso, hoje o Lula tem uma participação decisiva em quem será o próximo candidato, aliás, o próximo governador do Ceará, tendo em vista a aprovação dele. E você acha possível conquistar a maioria do PT, o apoio da direção nacional e do Lula para esse teu objetivo? Olha, o Lula, tive com ele em novembro, tratando sobre isso. Ele disse que era muito razoável que o PT tivesse candidato, até para substituir o próprio Camilo, que é do PT, e colocou que ia nos chamar para conversar sobre isso, tendo em vista que ele estava muito incomodado. Foi exatamente no período onde o Ciro, além de atacar o Lula, passou a atacar de forma vergonhosa a presidente Dilma. Né? Ele tuitou aí muito de forma extremamente grosseira e desonesta a presidente Dilma. Então, ele disse que ia nos chamar para conversar, ele deve nos chamar para conversar. Do ponto de vista do Estado, é praticamente impossível, né? Porque o grupo majoritário se arvora de que tem 70% da base do partido, como se isso não tivesse nenhuma mudança, essa coisa toda. Todo mundo está muito atrás da estrutura do governo para se eleger, infelizmente, assim, se eleger nas prefeituras, etc. e tal. O Camilo entrega agora a caneta em abril, tem que levar esse encontro para ser candidato a Senado. Então, vai para a caneta. Dele? Oi?
É a Isolda, Isolda. Isolda é do PDT. Do PDT. É do PDT. Ela vai assumir, né? Mas assim, poderá ser candidata ou não, porque eles têm 4 nomes que eles estão trabalhando. Eles meio que fazem toda eleição de verdade, isso aí não é brincadeira. Eles fazem uma sabatina. Eles montam uma banca, aí eles fazem uma sabatina com os pretensos candidatos. Sempre dá o que a gente sabe, o candidato do Ciro, mas eles vão, aí acaba, eles fazem uma sabatina, eles chamam de um por um. A última vez, inclusive, para a prefeitura em 2020, eles fizeram, inclusive, público, tipo, fizeram por via digital, público, para todo mundo ver, ouvir, opinar, enfim. Mas é isso que está posto. Então, assim, acho muito ruim essa posição do partido, acho que enfraquece, acho que a gente está perdendo o time da história. Acho que poderíamos ter um governo do Ceará que avançasse muito mais. Vivemos um estado com muitas dificuldades, Breno. O Ceará tem problemas de habitação, de saneamento, de segurança pública. Essa que eu vou só destacar isso aqui, para não tomar tempo, mas assim, só para você ter uma ideia. A taxa de homicídios no Ceará, em 2020, foi de 45,2 por 100 mil nascidos vivos, a mais alta do país. Só para você ter uma ideia, São Paulo, onde você está, esse indicador é de 9 por 100 mil nascidos vivos. Nós tivemos 45,2 por 100 mil nascidos vivos. A taxa de homicídio é a mais alta do país, então a gente não vive uma ilha de prosperidade. Não vivemos assim, tem um problema gravíssimo no saneamento. O Ceará inteiro tem 26,8% apenas do estado saneado. Nós temos problema com a água aqui é caríssimo, tudo que envolve a água. Então, você tem aí na água um grande negócio, você tem aí na segurança privada um grande negócio. Nós temos um Estado que precisa ter um olhar petista, no sentido do modo petista de governar. E, infelizmente, por incrível que pareça, o PT é menor no governo Camilo do que foi no governo Cid. O governo Cid ainda teve mais participação do PT, quando eu era prefeita, do que tem agora no governo do Camilo, que é filiado ao PT. Antes de continuarmos, eu gostaria de anunciar o 20 Minutos Internacional de amanhã, quinta-feira, 17 de fevereiro, às 11 horas. Nosso entrevistado será Valdemar Cerrón, deputado nacional pelo Partido Peru Livre, ao qual também pertence o atual presidente, Pedro Castilho, eleito no ano passado. O tema: o governo peruano mudou de lado? Peru Livre, do qual Valdemar Cerrón é um dos principais dirigentes, é um partido que se declara marxista, leninista, mariateguista. Mas logo depois de empossado, o presidente Castilho começou a brigar com a sua própria legenda e a buscar alianças mais à direita. Muitos já acham que ele passou para o outro lado de malas e bagagens. Entrevistando Cerrón, vamos saber o que se passa no Peru. Aproveito também para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o nosso projeto. Lembrem-se, há 5 formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br/apoio, eu repito, operamundi.com.br/apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistirem nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave é apoie@operamundi.com.br. Vou repetir nossa chave no Pix: apoie@operamundi.com.br. Nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Luziane, você é favorável à constituição de uma federação partidária entre o PT, o PSB, o PCdoB e o PV, como vem sendo negociado pela direção petista? Olha, Breno, essa é uma discussão que está mexendo profundamente com o PT, né? É assim, eu acho que a discussão da federação, porque a federação ela veio muito em função do fim das coligações partidárias, né? Principalmente. Então, nós temos partidos aliados que são importantes, que podem sofrer danos se não houver a federação, já que não tem mais a coligação.
né? Não podem atingir a cláusula de barreira, é o caso típico podem deixar de existir por não terem atingido a cláusula de barreira. Então, isso é um fato concreto que a gente precisa avaliar. Agora, do ponto de vista do PT, talvez o que menos precisa de uma federação partidária, nos termos que estão colocados, que nós não estamos falando de uma frente ampla do Uruguai, uma coisa parecida, nós estamos falando de outra coisa. Eu acho que ela tem regras, vai ser a primeira vez que ela vai ser aplicada. Então, assim, quem menos precisa, num momento, talvez muito mais estrategicamente, do que do ponto de vista prático, assim, o PT precisa de uma federação partidária, porque nós já somos quase uma federação, levando em conta as diversas correntes. A gente já convive com isso há muito tempo no PT. Agora, tem que saber quais são os pesos que os adversários estão dando. Assim, por exemplo, que peso que cada um vai ter? É o peso proporcional ao tamanho? É baseado em quê? É baseado no enraizamento social? É baseado no número de deputados federais? Porque a federação ela tem uma institucionalização, entende? Então, nem sempre a gente vai entender que essa institucionalização está sendo real, né? Basta ver o PSL que pipocou em 2018, junto com o Bolsonaro, mas o quê? É um traque na sociedade do ponto de vista de enraizamento social, claro. Né? É um bocado de alucinado, pulverizado, que as mídias sociais um dia juntaram e eles acabaram entendendo que existe outros igual a ele, mas que não é pouca coisa, não. Agora, no último IPES, foram 25%. Quer dizer, que isso aí é uma coisa para a gente, inclusive, ficar muito atenta. Eu não sou daquelas que... Eu acho que nós temos que botar assim, botar o pezinho no chão, sabe? Tem que ter humildade para lidar com essa questão, porque não é fácil, não. O que falta mais o Bolsonaro fazer, Breno, para poder... para cair de 25%? Não falta mais fazer nada. Porque genocida ele já foi. Grosseiro, estúpido, despreparado... zero empatia, zero solidariedade, tudo de ruim. A gente achava que ia ser ruim, mas foi pior do que a gente imaginava, porque a gente contava com a extrema-direita, mas não contava com o despreparo, né? Porque tem gente da extrema-direita que é preparado, né? A gente já tem uma série de coisas aí. Então, eu acho que, por tudo isso, né, eu acho que, voltando para as federações, eu acho que tem que ser muito pensado para saber qual é o grau de fraternidade que os nossos aliados, possíveis aliados, PSB, PCdoB, PV, vão ter em relação a entender, porque, assim, é um casamento de 4 anos. Então, necessariamente, todas as regras estabelecidas, elas vão ter que perdurar por 4 anos. E aí, o partido, meio que a federação tem os direitos partidários, é mais ou menos assim. Então, acho que isso é uma coisa que precisaria estar sendo discutida há muito mais tempo, embora se ganhou um tempo aí, mas é muito pouco, para você unir culturas diferentes partidárias, você unir forma de agir diferenciadas, lideranças, né? Vaidades diferenciadas e uma série de coisas. Então, assim, não é simples a gente entrar num processo da federação com tão pouco tempo de debate. Agora, tudo que for para fortalecer a democracia vai ser importante, né? Agora, é isso que eu estou dizendo, depende também quais são as possibilidades de negociação que os nossos aliados terão, né, em relação ao PT como o maior partido de esquerda do Brasil, quiçá da América Latina, e do mundo, né? Quer dizer, será que vão nos ver dessa forma, né? Será que vão nos tratar assim? Enfim, nós vamos ter essas prerrogativas, né? É uma construção muito histórica, de muito esforço de todos nós, né? Então, por conta disso, eu penso que nós vamos ter que bater um pouco mais de cabeça para poder a gente tomar essa decisão, né? Que é uma decisão histórica, que não deixa de ser, mas que contraria um pouco a forma que a gente já vem se construindo enquanto partido. Muda muito a forma como a gente vai se construindo como partido. Luziane, tudo indica, segundo declarações públicas, que o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, será o candidato a vice-presidente na chapa de Lula. Qual a tua opinião sobre esse possível acordo? Breno, a primeira coisa que para falar sobre isso, a primeira coisa que a gente precisa colocar é o seguinte:
Nós estamos vivendo a distopia brasileira em caráter máximo. Basta sair na rua que a gente vê o povo pedindo, a fome. Então, isso nos assusta muito. O crescimento da violência é brutal. Da violência, eu digo assim, a violência contra negros e negras, a violência contra as mulheres, a violência contra as travestis, a LGBTfobia, tudo foi em grau extremamente... Por quê? Como se você tivesse o chefe da nação que meio que dá um ok para tudo isso acontecer dessa forma. Então, eu acho que isso tudo deixou a gente muito desesperado. Desespero político. A sensação que eu tenho é assim, gente, se a gente não ganhar essa eleição, talvez a gente não ganhe mais nenhuma, tão cedo. Isso aí, só em pensar isso, chega a dar um frio na barriga, né? De imaginar a responsabilidade política que nós temos agora em 2022. Então, por causa disso, eu acho que nunca foi dado tanto poder ao Lula como ser político, como dirigente partidário, como liderança política, para ele conduzir essa estratégia. Agora, isso não quer dizer que será melhor. Eu vou dizer por quê. Primeiro, porque nós combatemos o Alckmin desde sempre. Né? Embora ele tenha, eu ouvia ele falando que as coisas mudam, ele muda, todo mundo muda, e de fato a vida é uma metamorfose ambulante, aí nós, por isso tem a dialética, né? E aí nós temos aí a dialética que Marx já nos colocou, que é para isso, para a gente compreender. Porém, eu acho que a questão central é qual é o objetivo que nós temos com a candidatura a vice do Alckmin. Para mim, assim, se fosse analisar eleitoralmente, fosse analisar de forma bem... eu acho que tinha que ser uma mulher negra. Assim, se eu fosse fazer uma avaliação, eu acho que isso daí trazia uma índia, né? Assim como o Boulos teve lá, a Sônia Guajajara, eu acho que tinha que ter um simbolismo, outro simbolismo colocados aí. Então, uma mulher negra... que pudesse também ter esse caráter de ampliação social, porque nós estamos falando de uma ampliação política, né? E me passa uma certa sensação de que o Alckmin ele traz uma certa estabilidade para o status quo econômico, é o que me passa, né? Então, eu acho que meio que está todo mundo, a gente meio que está quase que assim, meio que aceitando tudo que assim, para poder ganhar. E acho que isso daí não foi uma boa fórmula. Tanto entendi e visto que em 2014 nós ganhamos, 2016 a Dilma levou um golpe. Então, eu penso que nós temos que ter... O golpe tem que ter nos ensinado muito, né? Então, por que o Alckmin? Né? Agora, aqui a moça perguntou por que e para que Alckmin? Por que Alckmin? Para que Alckmin? Então, eu acho que essa pergunta tem que ser feita, né? Porque não sei exatamente o que agrega sob esse ponto de vista, do ponto de vista político, eleitoral, porque nos atrapalhou. Em outro momento, nós fizemos a gente, na impossibilidade do Centrão, por exemplo, continuar comandando, nós vamos ter um vice de novo que pode dar um golpe a qualquer momento. Né? Eu acho que tudo isso precisa ser pensado, ponderado. Então, muito... a gente não sabe como é que o golpe... Depois ele resolve analisar a conjuntura como o Temer analisou e resolver que não dá mais, porque a elite branca poderosa do país quer que o Lula deixe, porque o Lula está tomando... Porque eu espero, talvez eu e muita gente do PT, que esse governo do Lula ele dê, inclusive, guinadas bem mais à esquerda, que a conjuntura exige. Aí vai ter que ter muito jogo de cintura com a questão econômica, porque nós vamos pegar a terra arrasada sobre vários pontos de vista. Crise sanitária, econômica, ambiental, o povo com fome, né? Enfim, eu acho que tudo isso precisa ser ponderado na ponta do lápis. E outra coisa, também com medo de que o Centrão volte a dominar o governo e a gente fique de novo refém do Centrão. Então, como eu não tenho... vocês de São Paulo que tem muito mais aí, tem talvez mais a intimidade de saber quem é o Alckmin sobre vários pontos de vista, pudessem colocar melhor, porque eu, de fato, eu não consigo entender ainda
né? Por que a gente vai estar discutindo o algo... Basta você lembrar que o Tasso Gereissati era a ala esquerda do PSDB e o Alckmin a ala direita. Não, e ainda tem a questão do Opus Dei, né? Não tem isso? Né? Que aí, se nós estamos fazendo esse debate, ou seja, foi tão massacrado as minorias, todas as diferenças foram tão massacradas nesse governo Bolsonaro, a gente precisa vivenciar algo cerrado, algo que não vai ser libertário, né? Porque a gente quer muito que essa campanha do Lula seja uma campanha para libertar o Brasil, de tudo isso que eu falei, crise sanitária, econômica, política, preconceito, lá. Eu digo muito que vai ser a eleição das nossas vidas 20 anos depois do que eu achei que seria, que foi 2002. Eu sempre falo isso porque são 20 anos. Luziane, deixa eu fazer uma pergunta que tem a ver com o assunto que a gente está conversando. Há uma espécie de senso comum, pelo menos em setores da esquerda, sobre a impossibilidade de governar o país sem atrair setores de centro-direita e até da direita tradicional. Ainda que essas frações tenham apoiado o golpe de 16 e as reformas liberais do período Temer-Bolsonaro. Isso tem um pouco a ver com essa discussão anterior sobre Alckmin vice do Lula. Mas qual que é o programa que seria possível para uma coalizão tão heterogênea a ser montada, segundo muitos defendem, já no primeiro turno? É possível um programa como o que você propõe, mais à esquerda que os mandatos anteriores, com uma coalizão que se amplia até a centro-direita e a direita? Breno, a gente tinha que analisar profundamente, eu acho que a primeira coisa, a composição do Congresso Nacional. Isso daí pesa muito. Porque, por exemplo, se a gente levar em conta que o golpe contra a Dilma não foi um golpe de massa, não foi um golpe de massa, a massa enlouquecida, eles tentaram em 2013, né? Fazendo aquela coisa meio do vem para a rua, essa coisa toda, que a gente sabia que tinha alguma coisa esquisita ali, mas ninguém sabia dizer o que era, e instrumentalizaram a juventude para isso. Tentaram fazer para que ela não fosse eleita em 2014. Tentaram fazer uma... Então, assim, foi um golpe institucional. Um golpe feito pelo Congresso Nacional. Então, o que me assusta ainda hoje, analisando um pouco a minha experiência na política, é como ainda os brasileiros e brasileiras têm muita dificuldade de votar, ou pelo menos de votar corretamente para os legislativos. Ou ainda para o Congresso Nacional, você levando em conta que o senador é majoritário também, essa coisa toda. Mas é muito difícil você casar essa eleição. Por quê? Porque na hora H, eu tiro isso por mim, porque eu não dependi de ninguém, de prefeito nenhum. Na eleição agora de 2018, eu fui a mais votada do PT, tive quase 200 mil votos, mas assim, eu não tive um prefeito me apoiando, não tive nem candidato ao Senado me apoiou, nem o governador me apoiou, ao contrário. Mas, assim, existe muito essa coisa de que o deputado é eleito porque o governador bota ele debaixo do braço e diz, prefeito da cidade tal, faz uma matemática eleitoral e você vai apoiar o fulano. E o fulano chega lá, entendeu? Então, o Congresso, ele precisa ser analisado porque... É um problema você imaginar que tem um grupo que anda para lá e para cá, à mercê do poder, e que a gente não consegue fazer nada contra ele. É uma coisa preocupante, ou não é? Você imaginar que... Primeiro que ele não representa em nada a sociedade brasileira do ponto de vista da sua estratificação, é zero. Né? Porque o que você tem de empresário, de gente defendendo os interesses dos poderosos, o povo do agronegócio, o povo não sei de quê, é muita... A bancada da bala, do boi, da Bíblia. Da bala, do boi, da bola, da Bíblia. Tem um monte de BBB, de tudo quanto é jeito. Então, assim, que esses grupos econômicos se organizam para botar seus representantes lá, ou quando não são os próprios representantes que viram, né, políticos. Isso precisa ser pensado, porque eu lembro demais que a gente achou lá atrás que a gente poderia ficar sem o PMDB em algum momento. Ou poderia ir aos poucos, né, construindo. Nós não fizemos isso. Então, eu estou falando praticamente do MDB, mas hoje em dia, dentro do centro, o MDB é o menor problema. Porque já veio tanta coisa terrível, né? Um PSL da vida. Gente, eu vou dizer uma coisa: a sua atual legislatura, o meu primeiro mandato de deputada federal foi em 2015. Então,
a gente dizia, o pior congresso na história dos últimos 30 anos, da redemocratização, não sei o quê. Aí, quando chegou esse agora, eu digo, gente, da onde esse povo veio? Breno, é inacreditável. São pessoas que têm problema de controle emocional, assim, muito claramente. O povo, os bolsonaristas, eles brigam entre si, eles se matam, eles querem se matar. Às vezes você precisa entrar para poder separar. Porque é uma coisa muito doida. Tipo assim, parece que juntaram. Eu digo muito assim: abriram os esgotos e eles saíram correndo, né, sabe? Para virar autoridade, não tem outra explicação. Eu não sei se esse fenômeno ele se repete agora, mas eu quero uma coisa, eu posso dizer que de fato nós precisamos explicar para a opinião pública, fazer um trabalho de base para explicar o que é que deputado federal, o que é que senador pode ou não pode fazer, porque aquela história do orçamento secreto estava mandando no país. Orçamento secreto, o cara está lá, relator do orçamento, começa a comprar gente, a pagar, e o cara. Olha só como funciona. Vamos supor que tudo fosse correto, tudo fosse honesto. O cara recebeu emenda, aplicou na cidade tal. Vamos supor que uma cidade do interior, hipoteticamente, quisesse ter uma ponte molhada, porque tem a maior dificuldade do povo atravessar, passar por dentro da lama, blá, 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 blá. Pronto. Aquela cidade precisa de uma cidade molhada, uma chamada ponte molhada, historicamente. Aí o cara recebeu dinheiro, o cara é da direita, ou da extrema-direita, ou do centro-direita, ou do sei lá o quê. Aí o banco aqui, a Isaura Leite aqui está falando, tem mais um B aí que ela falou da bancada do banco, é isso mesmo. Então, assim, aí o cara pega com emenda do orçamento secreto, o cara não desviou, o cara não fez nada, o cara foi lá e deu para o prefeito, que aplicou corretamente os recursos e fez a ponte molhada. O prefeito vai pedir voto para quem? Para o deputado que proporcionou. E o povo reconhecidamente vai dizer, mas o cara realmente deu dinheiro aqui para fazer a ponte molhada. Você está entendendo como é uma lógica? Pouco importa a posição político-ideológica do deputado, que partido ele pertence, é uma relação clientelista direta. Exatamente, ou até de reconhecimento. Eu estou dizendo, se tudo desse certo... O clientelista não tem um julgamento moral, uma relação de atender uma demanda. Isso. Aí eu estou dizendo que eu acho que isso daí é uma coisa que até hoje está muito... ainda é muito... A gente precisa maturar muito isso. É preciso ter mais esclarecimento da população ainda sobre isso. Porque assim, nós não estamos nem falando de compra de voto. Entendeu? Nós estamos falando de voto por influência política, né? Ou por reconhecimento político. E isso daí faz com que você tenha 513 deputados federais, homens e mulheres, você tem 81 senadores e senadoras. Só para ter uma ideia, nós temos 51 deputados federais. Devido à luta de muitas feministas, saímos de 51 para 77 deputadas federais. Uma boa parte contra a pauta das mulheres. Entendeu? Porque muitas bolsonaristas que são contra as pautas das mulheres. Então, é tudo muito confuso. Então, eu acho que a gente... Você fez uma pergunta mais simples, mas eu estou fazendo essa complexidade porque eu sinto ela na pele. Porque, às vezes, eu vejo aqueles senhores cheios da razão. Uns, às vezes, assim, não é nenhum problema com isso, mas, assim, são... Assim, não estou nem falando de conhecimento livresco, nem coisa desse tipo, não, mas as pessoas, às vezes, com muito pouca... tudo muito raso, um raciocínio muito, muito simplório, e eles acham que eles mandam porque eles mandam mesmo. Porque, infelizmente, chega lá e, no final das contas, aqueles prefeitos vai eleger e ele vai se eleger, porque o dinheiro, quando eles não conseguem seduzir do ponto de vista de fazer obras, eles compram voto. Então, isso precisa, de fato, mudar no Brasil, porque senão nós vamos ter eternamente, seja quem entrar, vai ter que estar fazendo essas concessões. Eu sei que nós caminhamos muito desde 2002, mesmo... com todas as concessões, que às vezes o jogo de cintura às vezes é dramático, mas às vezes é necessário. O problema é que nós queremos muito mais. Ainda agora, mais agora. Deixa eu fazer uma pergunta diante dessa situação. É possível, ao menos em certa medida, substituir ou constranger esse jogo institucional
pela mobilização popular, quem governa, você foi prefeita, pode recorrer à pressão social? Esse é um instrumento de governabilidade, a pressão social sobre as instituições? Eu acho que agora, mais do que nunca, é. Por quê? Porque agora nós temos formas de emitir opinião que a gente antes ficava muito refém de massificar a opinião, porque nós dependíamos dos meios de comunicação de massa que, por acaso, a maioria eram contra nós. Então, a gente só massificava alguma coisa quando era do interesse deles, fosse conjunto, fosse comum os interesses, entendeu? Como foi o Collor, por exemplo. Quando juntava esses interesses, aí de fato a gente bombava, tá entendendo? Na rua. O problema é que nem sempre isso daí foi possível historicamente falando, ao contrário. Nossa pauta, agora, por exemplo, nós estamos vivendo um momento mais ou menos assim com, por exemplo, a Rede Globo de televisão, que eu considero a mais poderosa, eu considero a mais eficiente, considero a mais profissional. Não vamos deixar de entender o profissional nesse sentido de massa, eu estou falando disso, que está demarcando com o Bolsonaro de forma correta. Eu não estou dizendo nem que está pesando a mão, não. Eu estou dizendo que pelo menos o desmatamento, várias coisas, corrupção, desmatamento, etc. e tal. Mas, no mais, assim, a gente sempre lutou muito. Você sabe, Breno, que muitos dos nossos que estão aí, por exemplo, o Zé Disseu foi um dos que lutou no momento onde que você tinha que subir num prédio para jogar panfleto para um dia que alguém passando na rua pudesse pegar, para poder dizer que ia ter um ato público, para poder levar as pessoas à rua. Então, nós temos hoje mecanismos mais eficazes. Agora, temos que entrar nessa discussão. Vamos ter que entrar na discussão das redes sociais, que não deixam de ser empresas também, né? A gente utiliza como meio, assim como a televisão, mas são empresas, têm os interesses. Está sendo discutido isso no Brasil agora, né? Ontem mesmo teve uma reunião aí do Barroso com os representantes das redes sociais. Eu acho que nós temos que começar a desenvolver também alguns mecanismos próprios nossos de comunicação de massa, sabe? Assim, no sentido de nós não podemos abrir mão da regulamentação, que não tirar a liberdade de expressão, mas é a gente regulamentar no sentido mais democrático do acesso aos meios de comunicação de massa, porque também acho que não podemos deixá-los de lado. É a gente poder ter essa capacidade de atuar nas redes sociais de forma mais efetiva, né? Ou seja, de forma mais capilarizada, a gente saber lidar. O governo pode e deve ajudar na mobilização social? O governo? Eu acho que a gente tinha que ter feito isso, era a cada dia do governo Lula. E eu lembro que a gente tentou fazer isso no nosso, porque eu digo assim, eu vou dar uma experiência própria, minha, quando prefeita. Tem uma coisa chamada zonas de interesse, zonas especiais de interesse social, certo? As ZEIs. A gente fez um plano diretor participativo logo no primeiro ano de governo. Chamamos dos empresários poderosos da construção civil até as pessoas dos bairros populares, inclusive ocupantes de ZEIs. Foi tudo muito bacana. Conseguimos consensos estratégicos importantíssimos. Aí eu peguei, de uma canetada, promulguei o plano diretor, claro que ele foi para a Câmara, mas aí a gente negociou com os vereadores para não mexer muito, essa coisa toda. Nós tínhamos orçamento participativo que funcionava, era fundamental. Tinha horas que eu tinha até que ia inaugurar alguma coisa, eu tinha que meio que apartar os chamados conselheiros do orçamento participativo dos vereadores, porque os vereadores diziam que a obra tinha sido ele que tinha pedido a mim, e aí os conselheiros do OP disseram que não, que foi a Assembleia do OP. Aí eu dizia, gente, foi o vereador que pediu há muito tempo, mas a Assembleia do OP determinou, etc. e tal, que era para... Mas, voltando aqui, então, eu peguei de uma canetada, eu estabeleci o plano diretor participativo e tudo. Quando foi logo depois, alguns setores ditos mais à esquerda, eu sempre digo que mais à esquerda do que eu chamo de esquerdista, certo? Eu digo que mais à esquerda do que eu sou esquerdista. E o setor que dizia assim, que eu não tinha, tipo assim, não valorizou, imagina uma zona especial de interesse social no meio da especulação, onde a especulação imobiliária queria muito
Por exemplo, eu consolidei zonas na beira da praia para a população pobre de Fortaleza. Imagina isso. Aí esses setores esquerdistas achavam que eu não tinha regulamentado as leis, não era nem. Eu tinha já estabelecido que eram as leis, mas não tinha regulamentado as leis, porque não deu tempo de fazer tudo, né? Claro. Mas eu digo, sabe de uma coisa? O governo Lula devia ter o seguinte: gente, é o seguinte, agora nós vamos fazer o Bolsa Família, povo na rua, Bolsa Família, Bolsa Família, Bolsa Família, Bolsa Família, Bolsa Família, e agora todo mundo tem que ter o direito disso, ou ainda, Enem, porque foi uma conquista, era o vestibular, que era outra coisa. Agora, juventude na rua, queremos o Enem, queremos o Enem, queremos o Enem. Eu acho que nós tínhamos que ter feito isso. Eu acho que agora o próximo governo deveria ser assim. Ou seja, porque senão as conquistas acabam que... Como a gente, eu lembro mais o Pockmann falando uma coisa que foi incrível, eu nunca esqueci disso. A gente convidou ele para fazer uma palestra, ele disse assim, a gente lutou tanto para eleger o Lula presidente, para a gente colocar o Brasil nos trilhos corretos, que na hora que a gente conseguiu, a gente foi para casa. Ele diz isso, era quando devíamos ter começado. E está certo, entendeu? Então, agora eu acho que você fez uma pergunta muito importante para o processo democrático. Eu acho que cada passo a ser dado, cada conquista, não pode ser vista como uma canetada governamental e nem como uma canetada do presidente. Tem que ser fruto de mobilização social. As pessoas têm que entender o que elas estão ganhando. Elas têm que entender como a sociedade está mudando. Minha Casa Minha Vida, lançamento do programa social. Vai todo mundo que mora em ocupação, todo para a rua, dizer nós queremos casa, nós queremos cadastro da casa. Ou seja, luz para todos. A turma que vivia na escuridão toda devia ter ido. Queremos garantir luz para todos. Porque, senão, parece que depende só do governo. E eu fui prefeito 8 anos, eu sei que não depende só do governo. Você precisa ter muito jogo de cintura e, além disso, você precisa ter correlação de força, seja no parlamento, seja na sociedade. E eu acho que a sociedade, como quando o parlamento está bichado, quando não tem jeito, é a sociedade civil que resolve. Eu costumo muito dizer assim, pessoal, a turma que defende a candidatura própria, eu digo, gente, a gente pode até ter minoritário no partido, mas eu tenho certeza que nós somos maioria na sociedade civil. Então, nós vamos fazer essa discussão, porque essa discussão tem muita gente querendo participar dela, e tanto é que nós fizemos uma plenária virtual com mais de 600 inscritos para discutir isso. Então, não é uma equação fácil, não, mas é possível. E eu acho que agora nós vamos ter que fazer diferente. Acho que cada conquista vai ser com o povo na rua, dizendo que nós estamos querendo aquilo, daquele jeito, e vamos ter prazo, e vamos, mesmo dentro do nosso governo, nós vamos ter que ser aliados do governo nesse sentido, de mobilizar as pessoas na rua, porque eu acho que só essa é a linguagem que a burguesia ela entende. Luziane, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer 2 perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Eu fui perguntada pela produção do programa, aí rapidamente sobre livros que eu tinha lido durante a pandemia, né? Aí eu falei 3 rápidos aqui, foi logo depois de 2019, 2020 a pandemia, 2019 saiu aquele livro sobre os bastidores do governo Bolsonaro, que é Tormenta, da jornalista Thaís Oyama, né? Ela é muito interessante, é uma reportagem mais investigativa, muito bacana para você entender de onde surgiu essa coisa aí chamada bolsonarismo. Um outro livro que eu li foi a Pós-Verdade, é verdadeira ou falsa? Tem um pouco a ver com com o meu doutorado, né? Que eu tive com essa professora que é maravilhosa, Lúcia Santaella, e ela faz uma discussão extremamente importante sobre essa questão, se existe uma pós-verdade, né? Ou se a gente relativiza essa questão da verdade. E outro foi o da imperfeição, mas da imperfeição é muito, muito acadêmico e é muito para o meu doutorado. Mas o que eu sugeriria? Esse da imperfeição, que é do Greimas. Greimas é um lituano, mas ele fez escola na França, ele foi professor, e ele é o da semiótica discursiva, que é a compreensão do signo, do significado. Esse daí eu li muito em função do doutorado, mas é uma obra-prima. O que eu queria sugerir? Deixa eu te mostrar aqui. Eu queria sugerir esse aqui que eu estou lendo. Rubens Pinto Lira, Bolsonarismo, Ideologia, Psicologia e Política.
e porque ele tem um viés bem interessante, vai da psicologia social, e ele é marxista, assim, do ponto de vista marxista, não é uma coisa psicológica, simplesmente não, mas ele discute ideologia, psicologia e política, eu acho. Esse daqui eu ainda não abri, mas eu já li muitas boas referências, menos Marx, mais Mises, que é o liberalismo e a nova direita do Brasil. Camila Rocha, exatamente. Eu li várias coisas que falam desse livro aqui, né? Algumas críticas interessantes. Perguntaram também o que eu tinha visto de série. Aí eu vou te dizer, como eu era uma pessoa que não parava e tive que parar um pouco com a pandemia, eu fui ver coisas que eu já queria ver, ter visto há muito tempo. Eu vi Gambito da Rainha, não sei se você viu, que é sobre, né, aquela menina que joga xadrez, o Gambito da Rainha. Eu vi The Crown, que eu também há muito tempo eu queria ver, que é sobre os bastidores exatamente da família, né, Real Britânica. Da família britânica, do Reino Unido, isso aí também tinha muita vontade de ver. E as telefonistas. As telefonistas começam na década de 1920. A série vai se repetindo, às vezes ela fica meio sem graça, mas as telefonistas é a história da luta das mulheres na Espanha, né, por trabalho, né, em 1920 elas estavam lá, começa em 1920, mas vai até a Guerra Civil Espanhola, enfim, e é bem interessante. E filme, o que eu vi? Eu vi outra, que eu tinha muita vontade, eu não tinha visto, que era o Jojo Rabbit, que é exatamente, né, aquela criança que é amiga imaginária do Hitler. Do Hitler, exatamente, do Hitler, e é uma obra, é realmente um filme muito bacana, porque você ainda consegue rir, apesar de toda a desgraça do nazismo. Vi o Amarelo, do Emicida, né, que é tudo para ontem, que eu achei bem interessante, que é você trazer aí essa questão da contribuição da negritude, da cultura afro, de fato, né, para o centro da discussão, e principalmente fisicamente para o Teatro Municipal de São Paulo, né? E vi Dois Papas. Aí, curiosidade, porque eu não tenho religião definida, mas a religião já teve muita importância na minha vida, principalmente na infância. Eu já fui testemunha de Jeová quando eu era criança. E então a religiosidade sempre foi uma coisa muito forte na minha vida, embora eu não tenha uma religião. E aí eu queria saber qual era um pouco a origem e a verdade, alguma coisa eu queria sondar exatamente quem é que é o Francisco, porque ele de fato tem tomado posições e tem dito coisas muito importantes para o mundo hoje, e eu queria um pouco conhecer o que estava por trás, né? Então eu vi meio como um documento, mas assim, meio que querendo um pouco entender de fato. Que é a história da relação entre o Ratzinger, o Bento VI, né? Bento XVI. Bento XVI, que se aposentou, é um caso raro, se não inédito. Muito maravilhoso. O ator também foi sensacional. E o Papa Francisco, que foi eleito depois que o Bento XVI se aposenta, né? E se aposenta, talvez, no momento. Aquela coisa, o mundo estava. O mundo não, o espírito do tempo estava pedindo, né? Eu acho que, de fato, foi se existe uma estratégia acertada da igreja, se pode dizer que foi essa. A igreja católica, né? Tendo em vista, inclusive, a perda que eles estavam tendo significativas de fiéis no mundo inteiro, né? Em especial no Brasil e na América Latina. Então, eu acho que foi muito importante. Eu fiquei até. Eu agora tenho até mais, coraçãozinho para o Francisco, depois de eu ter visto o filme. Luziane, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão interessante e simpática. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito bom, muito bom. Passou rapidinho, a gente precisa conversar mais. Um beijo aí a todo mundo que participou. Eu não consegui ler tudo porque eu estava envolvida aqui na conversa, mas vi muita força, muita energia boa aí da turma que participa e que assiste o 20 Minutos. Um beijo bem grande para todo mundo que faz Ópera Mundi, tá? E estou aqui à disposição, firme e forte, na luta. Isso aí. Tchau. Beijo. Beijo. Também agradeço a todos e a todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube.
Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.